Lucas capítulo de número 7, quem achou, diga amém. Vamos ler a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e uma grande multidão iam com ele e o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe, algumas versões está assim, se encheu de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. 14. Aproximando-se Jesus, tocou no caixão, e ao pararem os que levavam, e disse, moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Não fecha sua Bíblia não, deixa ela aberta aí, para a gente poder falar junto um pouquinho sobre esse texto. Eu estava sentado ali e falando com o Senhor, pedindo ao Senhor uma orientação, falando com Ele, e o Felipe falou aqui em meio à ministração, o Senhor vai visitar o seu povo, Deus está visitando o seu povo. Isso me chamou a atenção, e mais algumas coisas me chamaram a atenção, e eu quero tentar, talvez eu não consiga por mim, mas pelo Espírito eu creio que eu consigo. Você diga amém. Isso, você vai me ajudar. Eu quero tentar conectar tudo aquilo que nós estamos vivendo nesta noite aqui, através dessa palavra. Palavra esta que Lucas está relatando, está escrevendo, e ele narra essa narrativa, ela é escrita com muitos detalhes. Com certeza você já deve ter ouvido falar diversas vezes desse texto, você já leu diversas vezes esse texto, você já ouviu várias pregações relacionadas a esse texto, e eu não quero dizer para você aqui, não falo e nem falaria isso, que eu vou tirar algo que você vai dizer, nossa, uau, que isso, não. Só que eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova. Você crê comigo? Diga amém. Então Deus sempre tem algo novo através da palavra dele. E eu creio que se Deus não falar com ninguém aqui, com ninguém, para mim já está bom, porque Deus falou com uma pessoa, que é comigo. E como eu sei que Deus não te trouxe aqui para você sentar aí, e Deus não vai falar com cadeira, Deus não vai falar com paredes, eu sei que você vai ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa que eu tenho que te dizer, que eu tenho que te falar nessa noite, algumas das primeiras, é que Lucas está narrando esse texto, e a primeira coisa que a gente tem que entender, aonde é Naim. Naim é um pequeno vilarejo, uma cidadezinha pequena, um vilarejo, de pequenos habitantes, um comércio muito pequeno, coisas de cidade pequena, sabe, cidadezinha pequena, que todo mundo se conhece, bairros pequenos, que todo mundo se conhece, você conhece todo mundo te conhece. Naim é esse lugar, trazendo para a nossa geografia de hoje, um lugar pequeno, um lugar talvez não muito lembrado, agora sim lembrado por conta de dois episódios. O primeiro, um homem que morre, e segundo, o filho desse homem que morreu, que agora está morrendo também, e uma mulher. Então nós temos aqui o início trágico de um desfecho trágico de uma família essa que
não tem noção ainda que vai ter uma das suas maiores conquistas, qual? A visitação do Filho de Deus. Cidade essa pequena, pouco povoada, que não sabe ainda que vai ter a visitação da presença de Deus. O Filho do próprio Deus vai entrar nessa cidade. O Filho de Deus, o unigênito, o único, aquele que, quando Deus decidiu fazer algo com a humanidade, ou fazer algo para a humanidade, e perguntou: a quem enviarei eu? E ele disse: me envia, me manda para lá. Esse moço, esse homem, na verdade, chamado Jesus, vai passar por esta cidade, por esse vilarejo. Vilarejo talvez que, se ele não tivesse passado, talvez hoje nós não iríamos ler. Talvez o menino poderia ter morrido, o esposo poderia ter morrido, a mulher também poderia ter morrido. Talvez nós não iríamos ler se Jesus não tivesse passado. Isso me faz entender algumas coisas. Uma delas, a importância de quando Jesus passa no lugar onde eu estou. Quando eu entendo a importância que Jesus tem, e a importância que quando Ele está passando por onde eu estou, eu consigo entender algumas coisas sobrenaturais. Primeiro, Naim é um lugar, o próprio nome Naim é um vilarejo. Esse nome Naim significa tranquilo. Então, eu entendo que é um lugar tranquilo, um lugar calmo, um lugar pacato, que agora está tendo, mesmo sendo calmo, mesmo sendo tranquilo, agora está tendo um pequeno alvoroço. Que alvoroço é esse? O alvoroço que o texto está dizendo, que um moço, filho único de uma viúva, está sendo levado ao cemitério. Pensa num lugar pequeno, como que as notícias se espalham rápido. Sim ou não? E nós não estamos falando de uma época da era digital. Nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás. Você pensa, se fosse hoje quando morre alguém, geralmente, quando morre alguém, as pessoas elas se conectam rápido, WhatsApp e tal, informações, e rápido ficam sabendo. Mas às vezes não causa um alvoroço como causou nesse lugar. É claro, traz tristeza, traz angústia, dor. Só que este texto que nós lemos agora, para mim, é um texto muito importante, como outros da palavra do Senhor, claro, mas para a nossa vida no dia de hoje. Por quê? Porque assim como Naim foi visitada pela presença do Senhor, através do Filho de Deus que entrou caminhando por aquela cidade, este lugar hoje recebe e receberá sempre a visitação do Espírito Santo do Senhor. Naim está tendo agora a oportunidade de ser reconhecida. Como? Verso de número 11. Poucos dias depois, ele seguiu sua viagem. Ele quem? Jesus. E ele chega a uma cidade pequena, chamada Naim. Ele, seus discípulos e uma grande multidão que o seguia. Ou seja, ele, os 12, os que estavam junto com os 12, mais uma galera, uma multidão. Ele não chega a entrar na cidade. O texto diz que quando ele chegou perto da porta, eu acho interessante isso, porque às vezes nós queremos que Deus realize as coisas para nós e que Ele tem que entrar. Quem te falou que Deus tem que entrar? Não necessariamente. Uma só palavra dele basta. Que isso, pastor? Antes, versículos antes, ele está dentro de Cafarnaum, e há um homem ali, que o seu servo está doente, e este homem entende que ele não tem nenhuma prerrogativa para levar Jesus dentro da sua casa, e ele diz assim: Senhor, eu sou um homem que entendo de autoridade, e se o Senhor liberar somente uma palavra, o meu servo será curado. Jesus libera uma palavra, e os versos de número 10,
Quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Diga para alguém que está do seu lado: você não precisa de muito. Diga: você só precisa de uma palavra. Diga: você só precisa de uma palavra. Diga: você não precisa de muito, você precisa de uma palavra. Você só precisa de uma palavra sendo liberada da boca de Deus. Você só precisa de uma palavra sendo liberada pelo próprio Espírito, para que coisas extraordinárias aconteçam. Nós não precisamos de muito. Eu quero ressaltar aqui que uma palavra de Deus já é muito. Às vezes nós falamos, é uma força de expressão, né? Você não precisa de muito, mas meu irmão, só de você ouvir o sussurro do Espírito falando com você: eu estou aqui. Não desanima, não para, não desiste, eu estou contigo. Só de você ouvir só o seu ouvido está aguçado para ouvir o sussurro do Espírito Santo, irmão, você já pode glorificar o nome do Senhor. Naim está vivendo esse momento agora. E toda a cidade, sim, a Bíblia diz que a multidão que está indo com Jesus está perto da porta da cidade, e uma outra multidão está saindo. Eu tenho que te lembrar aqui que quando uma multidão está entrando e a outra está saindo, no meio daquela multidão, no centro daquela situação, estão três pessoas: um morto, a mãe e o Cristo. E é impossível Jesus colocar a planta dele, ou liberar uma palavra, ou botar o pé dele em algum lugar e algo sobrenatural não acontecer. É impossível alguém estar diante da presença de Jesus com o coração quebrantado, contrito, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E é isso que essa mulher está vivendo agora, e Deus não visitar a alma dessa pessoa. A Bíblia diz que esta mulher, com certeza, ela já havia passado por isso outras vezes. Outra vez pelo menos. Qual? A vez em que foi levar o seu esposo, o marido. Essa pequena cidade chamada Naim já havia passado por isso. E agora é uma segunda situação. A primeira já passou. Qual? O esposo. A segunda agora é quem? O filho. A única esperança que ela tinha, por ser ela viúva. Nós estamos falando aqui provavelmente de um jovem, um adolescente. Não é uma criança. Não é uma criança de pequena idade, não. Já é um jovem para um adolescente. Nós estamos falando de alguém que com certeza aquela mulher colocava todas as expectativas naquele moço. Ela colocava todas as suas... Ela determinava sobre aquele moço todos os seus anseios. Pensa o que é você depositar algo sobre alguém e você perceber que agora aquilo já não está mais ali, ou aquele já não está mais ali. É isso que está acontecendo com ela. Só que Jesus, que conhecia e que conhece a minha e a sua história, e conhecia a história daquela mulher, Ele é mestre em chegar em lugares aonde há um caos e transformar aquilo que é caos em bênção. Ele é mestre em entrar em lugares que estão desolados, lugares que estão desabitados, lugares que estão, sabe, em profunda ruína, e trazer aquilo que é ruína, fazer com que se coloque diante da presença do Pai e se torne um tempo novo, um tempo de exaltação. Esta mulher está vivendo os seus dias de luto, os seus dias de angústia, mas ela não sabe ainda que Jesus vai chegar. Talvez alguém entrou por essa porta na noite de hoje, está dessa forma, vivendo um momento de angústia, vivendo um momento de... Pastor, você não tem noção a adversidade que eu estou passando. Aquieta o teu coração, que o Jesus que entrou em Naim está entrando aqui hoje pelo Espírito. Aquieta o teu coração, porque Ele não vai te deixar só. Pode ficar tranquilo, você não vai ficar desolado, você não vai ficar sem ter o auxílio, o amparo do Cristo Todo-Poderoso. Jesus entra, ou melhor, se encontra. A caravana da morte se encontra com a caravana da vida. Alguém querendo sepultar e alguém sabendo que não vai haver sepultamento.
eu acho interessante demais em Jesus, por quê? Porque eles ali estão desesperados, estão angustiados, e Jesus olha para aquela mulher e ele diz só uma palavra: não chore, não chora. Quando na verdade, se você vai num funeral, muitos de nós que aqui estamos já fomos, a grande maioria, ou quem perdeu alguém, um ente querido, alguém com muito carinho. Eu te falo isso, a grande maioria das vezes, quando alguém chega para falar com você, não, pode chorar, chora, eu estou aqui. Não é assim que funciona? Sim ou não? A grande maioria é assim. Não prende choro não. Chora, desabafa, Deus entende. Só que Cristo está dizendo para ela assim, ó: não chores. Não precisa chorar. Eu não sei como que ficou o pessoal do Oba-Oba quando viram aquilo, porque esse moço que nós estamos falando aqui, ele era a alegria da vida dessa mulher. Ele era a certeza de coisas novas, ele era a expectativa de novidades, ele era a expectativa, e os sonhos dela estavam empregados na vida dele. Só que de uma hora para outra, o texto não diz por que ele morreu, como ele morreu, não fala. Nós só sabemos que ele morreu. Os sonhos estão indo embora, as alegrias, as expectativas, tudo está indo embora, tudo está sendo preparado para poder sumir, porque depois que enterra, a única coisa que fica para mim e para você é a saudade. Há 20 e poucos anos atrás eu enterrei meu pai, a única coisa que me resta hoje é a saudade. Quando chega o dia dos pais, nós nos lembramos, eu me lembro, meus irmãos se lembram. Há poucos meses talvez eu tenha enterrado a minha avó, fica a saudade. Pelos lugares onde passo, às vezes fazendo um funeral, eu sei que aquela pessoa está angustiada, que está doendo, que é difícil, mas daqui a algum tempo, meses, anos para frente, o que vai sobrar é saudade. E a saudade, ela machuca, ela dói. E Jesus sabia disso. E Jesus não queria que aquela mulher voltasse a sentir aquilo que ela já havia sentido por conta do marido. Agora está entrando, e o verso de número 13 diz assim: logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela. O Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Salmo de número 89. Salmos de número 89, abre rapidinho aí. Ou se puder, coloca na tela aqui, ó. Coloca na tela, por favor. Salmos de número 89, verso de número 14. O salmista vai narrar aquilo que é a base do trono de Deus. O verso número 14 diz assim: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Adiante do seu rosto, através dos seus olhos. Sim ou não? Adiante do seu rosto, através dos seus olhos. Justiça e juízo são a base do trono dele. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. E ele diz assim: logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão ou misericórdia. O olhar de Cristo, quando alcança aquela mulher, é um olhar diferente. O olhar de Cristo, quando olha para você hoje, quando te viu hoje, é um olhar diferente. Eu olho para você aqui daquilo que eu estou vendo por fora, mas o Senhor olha para você com íntima compaixão. Ele vasculha a tua alma. O Espírito do Senhor que está aqui, Ele já viu a tua alma. Ele sabe os anseios da tua alma. Ele sabe os desejos. Ele sabe as frustrações. Ele sabe as necessidades. Ele te conhece. Se justiça e juízo são a base do trono, a misericórdia e a verdade estão diante dele. Bom,
se é misericórdia que essa mulher precisa, é o que ela vai ter. Se é misericórdia que ela precisa, é isso que ela vai ter. E se é verdade que Naim precisa ter, é isso que vai chegar. Então eu não sei o que você precisa, mas eu sei o que Deus tem para você. Deus tem misericórdia e a verdade, porque a palavra dele está sendo liberada. Existe misericórdia de Deus e existe verdade de Deus, porque a palavra dele está sendo liberada. Pastor, o senhor não sabe o que dizem de mim, eu não estou nem aí, irmão. Pastor, o senhor não sabe o que estão falando contra mim, eu não estou nem aí porque estão falando. O Senhor é misericordioso, a misericórdia dele se renova a cada manhã. Se você está aqui hoje, é porque mais uma vez ele foi misericordioso. Motivos de sobra ele teria, para que eu e você nem estivéssemos aqui. Mas diga comigo: louvado seja o Senhor, que a sua misericórdia dura para todo sempre. E a verdade dele está estabelecida sobre a tua vida. Que verdade é essa? Verdade que existe um propósito de Deus sobre a tua história. Verdade que existe um plano de Deus sobre a tua vida. Verdade que existe uma novidade de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui nessa noite como esta mulher. Pastor, mas eu não enterrei ninguém ainda, fisicamente falando. Mas talvez já existem abutres espirituais querendo comer o seu corpo. Talvez já existam coveiros espirituais querendo enterrar os teus sonhos. Que isso, pastor? Que sonho? A tua família, a tua casa, os teus negócios, a tua empresa. Tem gente dizendo para você que não vai dar certo. Tem gente dizendo para você que não vai acontecer. Tem gente dizendo que já terminou, que acabou. Que conversa fiada é essa do inferno? Ainda existe um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A palavra do Senhor diz isso. O Senhor é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pelo amor de Deus, existe alguém aqui hoje que está esperando o favor de Deus? Existe alguém que está aqui hoje que necessita, que carece, que precisa do favor de Deus? Verso 14. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Eu vejo a cena, eu fico pensando, os caras carregando o caixão, andando, e Jesus chegando, e o pessoal está passando. Jesus fala para aquela mulher: calma, 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 não chora não, não chora não. E aquela mulher por dentro, só ela sabia como que ela estava. Só ela não, o Senhor sabia também como ela estava. Não chora não. E quem está carregando o futuro dela, quem está carregando a promessa dela, quem está carregando os anseios dela, quem está carregando os sonhos dela, estão querendo enterrar, não estão nem aí. Mas o Senhor toca. E quando Ele toca, irmão, algo acontece. Quando Ele toca, algo extraordinário acontece. Ele já está tocando em alguém aqui nessa noite. Ele está tocando em alguém aqui pela palavra dele nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 8, a partir do verso número 3. Mateus 8, 3. Olha lá rapidinho, rapidinho. Diz assim a palavra do Senhor: Mateus capítulo de número 8, verso número 3. Quando Jesus desceu ao monte, grande multidão o seguia, e veio um leproso, e ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E ele, estendendo a mão, ele fez o quê? O que ele fez, irmão? O que ele fez? Ele estendeu a mão e ele tocou. E quando ele toca, automaticamente aquilo que era enfermidade vai embora.
Quando ele toca, automaticamente aquilo que era enfermidade vai embora. Continua aí, Mateus capítulo número 8, verso número 14. Assim que entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre, e ele a tocou com a sua mão, e a febre deixou, e ela logo se levantou e começou a servir. O toque de Jesus serve para algumas coisas. O toque de Jesus, quando ele te toca, a enfermidade vai embora. Quando ele te toca porque ele quer te levantar, para que você possa servi-lo. O toque dele faz toda a diferença, irmão. E ele está tocando pela palavra em alguém aqui hoje. Querendo você ou não, acreditando você ou não, ele está tocando em pessoas aqui hoje, por intermédio da palavra dele. Quando ele toca no caixão, automaticamente aqueles que carregavam foram obrigados a parar. O toque de Jesus hoje, se você tem fé para receber, levante a sua mão. O toque de Jesus hoje, nesta noite, vai neutralizar aquilo que o diabo pensou que iria enterrar. O toque de Jesus hoje vai neutralizar aquilo que o diabo pensou que ia enterrar. Satanás pensou que ia enterrar teus sonhos, pensou que ia enterrar tua empresa, pensou que ia enterrar tua casa, mas na noite de hoje ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca, ele toca. Se é para aplaudir, aplauda ele. Enquanto você está aplaudindo, ele está tocando. Enquanto você está aplaudindo, ele está tocando em uma área. Ele está tocando, ele está tocando. Para que eu toque? Quando ele toca, eles são obrigados a parar. Uma coisa é certa: o diabo tem raiva de você. Ele te odeia. Ele não tem prazer em você estar aqui hoje. Mas se tem algo que é pior do que isso, é que ele sabe que enquanto você está aqui, Deus está tocando. Enquanto Deus está tocando, ele está tendo que ser paralisado. Enquanto Deus toca, ele não pode andar mais, ele não pode mexer mais, ele não pode mais continuar, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre esse negócio. Isso é a resposta de Deus para alguém. Deus está paralisando a ação do inferno nessa noite. Pastor, eu preciso muito de uma resposta de Deus. A resposta de Deus para você é isso: Deus está paralisando a ação de Satanás na noite de hoje. Pastor, mas não é o diabo que está se levantando, pessoas estão se levantando. Ah, irmão, coitado daquele que entrar numa briga que Deus já comprou por causa de você. Ai, papai. Coitado daquele que meter a mão onde Deus já botou a mão, e a sua mão está aqui, e a mão de Deus está sobre. O moço está lá dentro do caixão duro, igual uma estátua, não podia sair. Claro, pastor, está morto. Não podia falar. Claro, ele está morto. Só que o texto diz que depois que toca, meu irmão, eu não sei o que aconteceu naquele dia, eu não estou nem aí para saber também, não quero saber. Eu sei que a morte, ela teve que dar espaço à vida. Às vezes eu uso essa expressão, alguém pode achar que eu sou grosseiro, que eu estou desdenhando, estou fazendo pouco caso. Não, não é isso, não é isso. Mas eu não estou nem aí, irmão, porque estão fazendo contra você. Eu não estou nem aí porque estão fazendo contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha vida. Por quê? Porque em mim há alguém que me garante, é o Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu não.
E eu acredito que não só sou eu. Se você está nesse grupo, levante a tua mão. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu e alguns irmãos, uma galera que está aqui hoje, confiamos no braço forte do Todo-Poderoso. É Ele que vai nos fazer chegar, é Ele que vai nos garantir vitória, é Ele que vai abrir o acesso. E o diabo, meu irmão, não dá ideia para o diabo não. Eu não estou dizendo que ele não tem poder, ele tem poder sim. Ele pode sim. Diga-se de passagem, ele só tem poder quando você abre uma lacuna, quando você dá uma brecha, aí ele entra. Mas se a brecha que você deu encontrar o auxílio da mão reparadora de Jesus hoje, se a brecha que você deu, pastor, foi involuntário, eu não queria, e o diabo está me massacrando por causa disso. Hoje é a noite do stop de Deus. Hoje é stop, para, hoje não, parou, a partir de agora parou. Deus não vai te deixar desorientado, Deus não vai te deixar sem uma resposta, Deus não vai deixar você ficar sendo esbofeteado por Satanás, não. O auxílio do Senhor vem do alto hoje. Irmão, não sei como é que aquela mulher estava naquele dia, como é que ela estava andando. Talvez ela estivesse assim, andando cabisbaixa, chorando, triste, moribunda, sem saber o que ia acontecer. Mas quando Jesus disse para ela assim, não chores, eu duvido que ela ficou assim. Duvido. Que é isso, pastor? Não. Irmão, quem estava falando com ela não tem toda a autoridade, ele é a autoridade. Quem diz para você hoje que vai dar certo não sou eu, é a palavra do Senhor. Ele vai abrir caminhos no ermo. Eu não sei como que está a tua situação, eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho uma boa novidade de Deus para liberar sobre você. Na noite de hoje Ele vem ao teu encontro. Ele vai entrar pelas portas da tua cidade e Ele vai fazer parar todos aqueles que têm tentado enterrar os sonhos de Deus sobre a tua vida. Repita após mim, diga após mim, diga: o meu sonho na noite de hoje não será mais enterrado, porque o Todo-Poderoso chegou. Eu não sei como foi, irmão, também para mim não me interessa. A morte tinha tomado conta da vida daquele rapaz, sim ou não? Sim ou não? Ele está dentro do caixão. Jesus vem e toca. Ele toca. Ele está tocando. Ele continua tocando. Ele continuará tocando. Pastor, mas o senhor não sabe como que eu cheguei, eu estou muito mal. Pastor, a minha vida está indo de mal a pior, mas hoje Ele te trouxe aqui para poder tocar. Eu sei que eu estou falando isso para pelo menos mais uma pessoa além de mim. Ele te trouxe aqui para poder tocar. Tocar aonde? Tocar onde ninguém vê. Tocar onde ninguém entende. Tocar onde ninguém consegue liberar uma palavra. Tocar onde o absurdo já aconteceu. As situações já não tem mais como voltar. Está indo de mal a pior. Mas na noite de hoje Ele toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca na empresa. Toca na casa. Toca no filho. Toca na família. Toca, Jesus. Toca. Hoje é a noite do toque dEle. O toque dEle vai liberar algo sobre você. Lembra daquela mulher? Lembra daquela mulher que estava há mais de 12 anos gastando tudo que ela tinha? Pastor, mas espera aí, quem tocou foi ela, não foi ele que tocou. É verdade, verdade, realmente quem tocou foi ela. Mas ela tocou onde estava cheio de virtude. Ela não estava tocando em coisas podres, ela não estava tocando coisas que desagradavam ao Senhor. Ela já sabia. A Bíblia diz que havendo ela gastado tudo, indo de mal a pior, ela disse: se eu tão somente tocar. A caminhada com Cristo é uma caminhada de mão dupla.
Peraí, como é que é isso? Ora a mulher toca na virtude, ora a mulher toca nele, ora ele toca na mulher. Todas as vezes que você está numa mão dupla, qual é o sentido? Ida e volta, vai e vem, sim ou não? Então enquanto você está indo, pode ter certeza, Jesus já foi lá na frente e já está voltando. Você nunca vai passar por um caminho com Jesus que ele nunca tenha passado. Esse caminho ele já foi lá no final, ele já viu o final dele e ele já está voltando para dizer para você: hoje eu vou interromper aquilo que prepararam contra você. Pensaram que você não chegaria, pensaram que a sua casa não continuaria, pensaram que você ia desistir, ia desanimar, mas hoje eu toco. E aproximando-se Jesus, tocou no caixão, e os que levavam pararam. Imagina a cara de quem estava levando. Você já tentou interromper um cortejo fúnebre? Já tentou? Dificilmente aqui alguém já tentou fazer isso. Não vou dizer que não tenha, pode ter. Mas dificilmente alguém tenta, dificilmente alguém já fez isso. Porque entende-se que é uma questão de respeito ao luto de quem está ali. Quem já morreu já acabou. Mas quem está atravessando aquele momento não quer ser interrompido, não quer ter nenhum tipo de dificuldade, de coisas desagradáveis no momento. Imagina a cara de quem estava carregando aquele caixão. Imagina lá no cemitério. Nós temos aqui próximo da nossa região aqui, 2, 3 ou 4. 51, Taquara, Corte 8, Tanque do Anil, se eu não me engano, é isso? E 5, tem o tal do memorial lá. Você imagina o rebuliço que foi naquele dia. A caravana de quem estava levando para enterrar o moço está saindo de dentro da cidade, e a caravana de quem está com Jesus trazendo vida está passando próximo da porta da cidade. E quando eles se encontram, Jesus se move de íntima compaixão por aquela mulher. Quando ele se move de íntima compaixão por aquela mulher, ele tinha visto aquela mulher gerando aquele filho. Jesus já tinha visto a caminhada daquela mulher rumo ao Calvário dela, quando ela foi enterrar o marido. E Jesus disse com ele, com certeza ele, o Pai e o Espírito conversar e dizer assim: não, nós vamos parar isso hoje. Nós não vamos deixar a vida dela ser sentenciada dessa maneira. Isso são palavras minhas, tá? Não está escrito ali. E o que ele faz? Ele decide fazer algo inusitado. Ele para, ele coloca a mão sobre o esquife, e o moço que está ali morto, eu não sei como, a vida teve que dar um jeito de entrar nele de novo. Eu não sei o que o diabo tem tentado fazer para roubar de você algumas coisas. Como que vai ser eu não sei, só que hoje, tudo aquilo que é teu vai ter que voltar para a tua mão de volta. O diabo não vai enterrar, ninguém vai enterrar, Satanás não vai enterrar, demônios não vão enterrar, palavras não vão enterrar o propósito que Deus tem liberado sobre a tua história. Pastor, como que isso vai acontecer? Através do toque. E eles pararam, e ele disse ao moço: levanta-te. Imagina comigo uma cena, irmão. Pensa comigo. Está aqui o caixão, e eu vou falar para o morto: levanta-te. Levanta-te. Já falei 2 vezes, não aconteceu nada. Jesus falou uma vez só. Se isso fosse nos dias de hoje, isso ia causar um alvoroço, irmão. Deve ter causado no dia lá, mas se fosse hoje aqui dentro dessa igreja, ia causar um reboliço. Ia ter crente aqui que ia meter o pé. Que isso, pastor? Ia ter. Por quê? Porque não é normal, não é natural. Mas diante de Jesus até a morte ela tem que dar lugar para a vida.
Então eu não sei o que falaram para você contrário, eu sei o que Deus está mandando liberar hoje a teu favor. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Há sobre você uma promessa, sobre você uma palavra, e a palavra de Deus para você hoje é essa: nada poderá te resistir, ninguém vai interromper o propósito de Deus sobre a tua história, sobre a tua existência. Levanta a tua cabeça, porque Deus te trouxe nessa noite, nesse lugar, para te tocar em nome de Jesus. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos. Olha o sentimento. O medo dominou a todos, e glorificavam a Deus. Ao mesmo tempo que eles estão com medo, eles estão glorificando. Já ouviu dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Já ouviu? Enquanto eles estão com medo, eles estão glorificando. Por quê? Porque aquilo ali não é normal, aquilo ali não é comum. Você está achando que o que Deus vai fazer na tua vida é normal? Você está achando que o stop de Deus na tua vida vai ser comum? Não, irmão. Se prepara para viver dias extraordinários diante da presença do Senhor. Alguém que tem fé para receber essa palavra, se prepara para perceber os dias extraordinários de Deus. Pastor, como é que é isso? Isso aqui foi algo inusitado, algo extraordinário. Isso também acontecerá na tua história. Deus vai fazer algo tão grande, tão marcante, que o teu nome vai passar a ser manchete no lugar onde você mora. O nome da tua empresa, o nome da tua família. Agora pensa comigo. Eu já estou caminhando para o final. O Ministério do Louvor, se quiser vir para cá, já pode. Pensa comigo. Como que era a história dessa mulher antes de Jesus passar? Ela era conhecida como uma viúva. A casa dela era referência. Quer ver, por exemplo? É bom quando você tem um lugar. Melhor ainda quando o lugar é positivo, positivamente falando, quando o lugar se torna uma referência geográfica. Por exemplo, quantos aqui conhecem a lanchonete da irmã Joelma? Quantos aqui conhecem? Levanta a mão, irmão. E já tem um tempinho que você não deve ir lá, mas está na hora de você retornar. Quantos conhecem aqui? A Joelma é no Canaã, né? Quantos conhecem aqui o tal do Tô com Fome Burger? É porque eu lembrei agora, não estou fazendo propaganda de ninguém não. Ali, isso. Como é que é o nome daquele negócio, Alana? Que a Alana sorteou um dia desse aqui, a caixa de quê? Celos Burger, né? Então, é uma referência, correto? É uma referência. Aqui na minha rua, na rua onde eu moro, tínhamos 3 referências. A lanchonete do Seu Ferreira, né? Era referência. Do lado da minha casa tinha um lugar que eu bebia, que o nome era a Casa do Cachorro Quente. Do lado da minha casa tem o meu portão, o portão da irmã, dois portões ao lado. Era a Casa do Cachorro Quente. Quando queria fazer alguma entrega, aonde é a rua? Referência, tal. Hoje tem uma lanchonete em frente à minha casa, que eu esqueci o nome agora. Não, tem um nome, Mega Lanche, mas todo mundo fala lanchonete da Poliana. Pastor, você está fazendo comercial? Não estou fazendo comercial, mas se tiver também, irmãos, é lugares das pessoas aqui da igreja, sim ou não? Sim ou não? Então, eu acho que não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Você pode ir lá e deixar lá um lanche pago para mim se quiser. Então, quando você se torna referência, isso é bom. Esses lugares que eu citei aqui são referências. Por exemplo, a Igreja Brasil para Cristo é uma referência aqui no bairro. Positiva, graças a Deus. Antes da igreja, não sei o que na rua Sabá, próxima à associação de moradores, a referência. E a casa da mulher, a casa da viúva. Não sei o que na casa daquela viúva, você vira à esquerda, é a terceira casa. Essa casa era marcada por um estigma, marcado por uma mancha,
marcado por uma perda, marcado por uma dor, marcado por, sabe, algo que veio, desavenças, problemas, adversidades, mas agora Cristo toca. Opa, peraí, já não é mais a casa da viúva, é a casa da viúva que recebeu o milagre de Deus, é a casa da viúva que o filho dela foi ressuscitado, é a casa que estavam tentando levar o filho dela para o enterro, para o cemitério, e automaticamente Cristo chegou e tocou, e aquele moço que estava morto foi obrigado a reviver novamente. Se prepare para a sua vida se tornar uma referência. Que é isso, pastor? Não estou dizendo que você não é. Se você já é uma referência, isso é bom, isso é muito bom. Mas se prepare para se tornar uma mega referência, uma referência fora do comum, uma referência absurda diante da presença de Deus. Eu fico pensando, lá dentro do cemitério, como eu falei, aqui em Caxias tem 4, 5, não é normal você cancelar o enterro porque o morto não chegou. Na verdade, antes do morto ir para o cemitério, eles já marcam data, hora, a lápide, eles já marcam tudo já. Imagina o reboliço que foi Naim naquele dia. Vou dar um horário só, 15h30, está o coveiro com a pá lá, esperando, as portas do cemitério abertas, as pessoas que estavam indo já não estão indo mais. Naquela época não tinha Kombi igual tem hoje, não tinha carro, não tinha van, não tinha saveiro para poder levar, não tinha Rio Pax, não era desse jeito. Imagina eles lá parados com o pé em cima da pá, esperando para poder enterrar, e chega a notícia: ó, pode meter o pé. Por quê? Porque não vai ter mais enterro. Ué, não vai ter mais não, o filho da viúva ressuscitou. Ué, como? O filho da viúva ressuscitou. Como é que é? O filho da viúva ressuscitou? Como é que é isso? O filho, não, estava marcado para 15h30, mas o filho da viúva ressuscitou. Deixa eu te dizer que isso vai acontecer na tua vida. Se prepara para alguém dizer assim: ele estava morto, já não dávamos mais nada por ele. Inclusive alguns já estavam até fedendo. Mas o que aconteceu? Jesus entrou. Jesus chegou onde ele estava, passou próximo dele, tocou, e agora ele está vivinho. Se levantou glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Se levanta dessa cadeira em nome de Jesus. Preste atenção. Eu quero encerrar com este salmo. Verso de número 16 primeiro. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Repita após mim: ninguém. Não, repita bem alto, diga: ninguém escapa da visitação de Deus. Diga: quando Ele visita, todos são impactados. Diga: todos são impactados. E disseram: Deus visitou o seu povo. E esta notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Se prepara para isso acontecer com você. Mas espera aí, o negócio daquele irmão estava quebrado, estava falido. Não, mas olha só, Deus tocou. Jesus tocou, e quando tocou, aquilo estava ruim, sabe? Ó, potencializou após o toque de Jesus. Salmo de número 139. Talvez esta fosse a oração da mulher. Eu não estou dizendo, não estou afirmando, tá? Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma só palavra em minha boca, eis que o Senhor conhece tudo. Ela não falou nada.
O texto diz que ela falou alguma coisa? O texto diz que ela não falou nada, mas o Senhor conhecia. Aí eu acho que esse aqui já é a palavra do menino. Os teus olhos me viram, o meu corpo ainda é informe, e no teu livro está escrito todas as coisas relacionadas a mim, as quais ainda sendo dias de formadas, quando eu ainda nem sabia que existiam. O Senhor conhecia aquele menino. Os dias de vida dele estavam escritos no livro do Senhor. O Senhor viu ele sendo formado. O Senhor viu ele sendo gerado. O Senhor viu a angústia daquela mãe, a dor daquela mãe quando ela perde o pai. Mas o Senhor também vê a dor e a angústia daquela mãe, o prazer, o anseio, a alegria, enquanto ela está gerando aquele menino. O que você gerou em Deus não será enterrado por ninguém. Aleluia. Ninguém tem autorização para poder enterrar aquilo que você gerou em Deus. Aquilo que você gerou em Deus, que está conectado com Deus, ninguém pode enterrar. Está marcado o dia do nascimento, está marcado o dia que foi gerado, está marcado o dia do enterro, porque o próprio Deus já tem contado esses dias. Mas enquanto não chegar o dia, ninguém tem autorização para poder fazer isso. Você chegou aqui hoje e talvez alguém tentou te atrapalhar. Talvez por conta de uma palavra, talvez por conta de uma decisão, talvez por conta de uma repreensão. Você estava indo bem, você estava caminhando, você estava dando muitos frutos, e os seus frutos estavam incomodando alguém. Alguém decidiu liberar uma palavra contra você, e por conta disso você se afastou, você se entristeceu, e alguém pensou: agora eu consegui matar ele, agora eu consegui matar ela. Morrer já morreu, agora vamos marcar só o dia do sepultamento. E talvez aos poucos estão te sepultando. Só que Deus te trouxe aqui na noite de hoje para te dar vida, e vida em abundância. Então eu quero saber aonde está a primeira pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, e na noite de hoje sabe que Deus tem um compromisso com você, sabe que Deus tem uma palavra relacionada a você, e quem tomou a decisão de sair da onde Deus tinha determinado para você ficar foi você. Mas na noite de hoje Ele te chama para você voltar, para você retornar aos caminhos dEle.